Bom, olá galera do terceiro ano. Agora nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a área do trapézio. E seguido da área do trapézio eu vou tirar uma dúvida aqui em uma das questões da atividade de vocês dessa semana. Se eu não me engano é a quinta questão, tá bom? Bora falar um pouquinho do trapézio. O que é o trapézio? O trapézio seria uma figura geométrica de 4 lados, um quadrilátero, que possui 2 lados paralelos. O que são 2 lados paralelos? São lados que têm o mesmo direcionamento, tá? Eu coloquei aqui 2 trapézios para vocês identificarem. Olha só, esse trapézio aqui. Quais são os lados paralelos? Esse lado aqui e este, tá? São chamados de base menor e base maior, tá bom? Tem o mesmo direcionamento. E aqui eu desenhei também um outro trapézio, que também tem os 2 lados paralelos, né? Base menor e a base maior, os lados paralelos. Ele pode estar invertido em qualquer posição, tá? Eu coloquei numa posição mais habitual esses trapézios, mas eles podem ficar aí numa outra posição. Sempre identificando que os lados paralelos, que a gente chama de base menor e base maior. E digamos que eu queira saber a área do trapézio, né? Lembra o que é a área? A região interna, tá? Quantos metros quadrados ou quantos centímetros quadrados, por exemplo, tem a região interna. Bora lá. A formulazinha, ela tem uma demonstração, mas para a gente ser mais objetivo, eu não vou fazer a demonstração da fórmula, já vou colocar como ela é identificada, tá? Lá nos livros. Olha só. A área do trapézio vai ser a medida da base maior mais a base menor. A gente soma a medida dessas 2 bases, que são esses 2 comprimentos, que a gente representa por Bzão e Bzinho, multiplica isso pela altura do trapézio. A altura é essa medida aqui, ó. Essa medida, tá bom? Chama de altura, é a distância entre as 2 bases, é chamado de altura do trapézio. Tudo isso dividido por quanto? Por 2. É essa formulazinha aqui que vocês vão ter que memorizar, tá bom? Olha só, esse trapézio aqui é chamado de trapézio retângulo. É quando um desses lados aqui, ele forma um ângulo de 90 graus com a base, que é chamado de trapézio retângulo. No trapézio retângulo, essa medida coincide com a altura, tá bom? Essa medida ela coincide com a altura do trapézio. Diferente daqui, como esse lado ele é um pouquinho mais inclinado, essa medida ela não corresponde à altura do trapézio. E a gente tem que ter essa altura, que é essa distância entre essas 2 bases. Por isso que eu puxei esses pontinhos aqui. Esses pontinhos aqui, esse pontilhado, é que representa a altura desse trapézio, tá? Mas para o trapézio retângulo, essa medida ela coincide com a altura, tá bom? É só essa observação. Tá ok? Muito bem. Bora para a questão número 5, porque nessa questão número 5, a gente vai ter um trapézio envolvido. Olha só, lá na questão 5 de vocês, ele pede o quê? Para calcular a área dessa figura geométrica aqui. Muito bem. Essa figura geométrica, ela é uma montagem de 2 figuras, tá? De outras 2 figuras geométricas. Quais são elas? Vamos lá destacar. Aqui, essa parte, a parte superior, a figura 1, se trata de um semicírculo, ou seja, a metade de um círculo, tá bom? E essa parte aqui inferior, que eu vou chamar de 2, se trata de quê? De um trapézio, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a área da figura 1 e a área da figura 2. A área da figura 1 é metade de um círculo, tá? Lembra lá no vídeo anterior, quando a gente falou da área do círculo? Lembra? Vou só relembrar aqui. A área do círculo é igual a π vezes raio ao quadrado, tá? Como isso aqui é metade de um círculo, tu pega essa formulazinha e divide por quanto? Por 2. Então, tu pode utilizar essa formulazinha, essa fórmula para a figura 1. O raio vai valer quanto aqui? O raio é essa medida, né? Que vale 10, tá bom? O raio, ok? O π
não foi dado o valor do π, mas a gente considera o valor aí 3,14, tá? O valor do π. Aí tu faz essa continha e tu vai encontrar a área da figura 1. Tá bom? Eu só vou dar um encaminhamento, eu não vou responder a questão por completo, tá bom? Vou deixar por conta de vocês. Vamos à figura 2? Figura 2 é esse trapézio. Qual é a fórmula da área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Os lados paralelos aqui são as bases, então essa medida vai ser a base menor, que vale quanto? 6, né? E esta medida é a base maior. Como aqui é 10 e aqui é 10, então a base maior vai dar quanto? 20. Tá legal? Então base menor 6, base maior 20. Aqui, lá na questão, ele diz o quê? Que a distância do ponto E, que é esse centro aqui, ó, a distância do ponto E até o segmento CD. O que é o segmento CD? É esse segmento que vai do ponto C ao ponto D. Ele diz que a distância do ponto E até o segmento CD é 12 centímetros. O que é essa distância? Essa distância é bem aqui, que é 12. Que é justamente o que? A distância entre as bases maior e a base menor. Portanto, esse 12 vai ser o que? A altura do meu trapézio, tá bom? Tá ok? Por que vai ser a altura do meu trapézio? Porque a altura é a distância entre as bases. Tá? Como ele diz que a distância de E até o segmento CD é 12, essa distância é justamente o valor da altura do trapézio. Aí tu aplica a fórmula da área do trapézio aqui, né, para a questão 2, aplica a fórmula da área do trapézio. Bzão vezes Bzinho vezes H dividido por 2, tá bom? Essa fórmula aqui. Aplica e tu vai encontrar a área 2, que é a área desse trapézio. Tendo a área 1 e a área 2, o que é que você vai fazer? Vai somar os valores para você ter a área total da figura aqui, tá bom? Espero que esse vídeo já ajude aí um pouquinho nessa quinta questão. Um abraço aí, fiquem com Deus, tá?